Olá, OABeiros de todo o Brasil. Meu nome é Carlos Barbosa, eu sou professor de Direitos Humanos aqui no Instituto Eupídio Donizete e nessa aula nós falaremos da nossa primeira dica para o exame da OAB primeira fase. Professor de Direitos Humanos, importante demais, não é? Muito importante, ok? Agora, qual é a primeira dica, professor? A primeira dica que a gente, o primeiro ponto que nós vamos trabalhar é justamente o objeto dos direitos humanos. Qual é a finalidade dos direitos humanos? O que a gente está trabalhando aqui? Os direitos humanos, eles servem como mecanismos normativos visando a proteção da dignidade da pessoa humana. Proteção da dignidade da pessoa humana. Entendi, professor, ótimo. Nós temos duas perspectivas aqui dos direitos humanos. Os direitos humanos analisados de acordo com os positivistas, sendo que os direitos humanos nessas condições é o próprio direito positivado de âmbito internacional, visando a proteção da dignidade da pessoa humana, e nós temos também a escola justnaturalista, ou do direito natural, sendo que estes entendem os direitos humanos como algo pré-existente à própria existência humana. Como assim, professor? Os direitos humanos para a escola justnaturalista são direitos pré-estabelecidos, são direitos que nasceram ou que existem antes mesmo da existência humana. Bom, qual a diferença, professor? Qual a diferença aí que nós podemos encontrar entre direitos humanos e direitos fundamentais? Qual a diferença dos direitos humanos e os direitos fundamentais? Vamos lá. Primeiro ponto é que os direitos humanos, ele tem uma característica supranacional. Como assim? Os direitos humanos, eles não ficam presos a um território, eles não ficam presos a um determinado estado. Pelo contrário, os direitos humanos, eles têm uma aplicabilidade internacional. Por isso a gente fala que os direitos humanos, eles são supranacionais. Os direitos fundamentais, aqueles estabelecidos no texto constitucional, eles têm uma aplicabilidade interna. Por isso que a gente fala que os direitos fundamentais, eles são direitos nacionais e não supranacionais como os direitos humanos. Uma outra característica fundamental para você separar esses dois ramos do direito é entender que os direitos humanos, eles nascem a partir de um processo histórico de conquistas da humanidade. Olha só, numa perspectiva internacional, essas conquistas da própria humanidade acabam corroborando para a formação da ordem jurídica de cada estado. E os direitos fundamentais, professor? Os direitos fundamentais, eles são, na verdade, os próprios direitos humanos internalizados. Os direitos fundamentais, eles nascem, eles são estabelecidos a partir desses valores que são reconhecidos pelas conquistas internalizadas, as conquistas realizadas pela comunidade internacional, pela humanidade, e que acabam ali também corroborando para a construção do ordenamento jurídico interno, especificamente em relação aos direitos fundamentais. Os direitos fundamentais, então, eles são nada mais do que os direitos humanos internalizados. E outra diferença muito interessante, muito importante para você trabalhar, para você entender. Os direitos humanos, eles são realizados numa zona de normatividade, uma zona normativa, melhor dizendo, acima do ordenamento jurídico de cada estado. Os direitos humanos, eles estão acima da ordem jurídica de cada estado. E os direitos fundamentais? Os direitos fundamentais, eles estão no topo do ordenamento jurídico de cada estado. Ou seja, aqui no nosso país nós temos os direitos fundamentais, eles estão ali na Constituição Federal, eles estão ali no topo, na normatividade de toda a ordem jurídica do direito brasileiro, de toda a ordem jurídica nacional. E os direitos humanos, professor, eles não fazem parte dessa pirâmide interna que se estabelece pela ordem jurídica brasileira. Os direitos humanos, eles estão acima dessa ordem jurídica, logo eles estão também acima dos próprios direitos fundamentais. Então existe essa perspectiva. É só você lembrar que os direitos humanos são conquistas da humanidade e quando essas conquistas são internalizadas no nosso ordenamento jurídico, nós temos os direitos fundamentais. Ok? Certinho? Então é isso. Espero ter lhe ajudado nessa diferenciação, nessa singela diferenciação entre direitos humanos e direitos fundamentais
aqueles estabelecidos na Constituição Federal. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau! Now, they're breaking free.